Eu não tive uma história simples, uma história muito feliz no decorrer da minha vida, porque eu me criei, apesar de um lar onde o pai e a mãe nos amavam muito, os constantes conflitos na família me fizeram crescer com uma estrutura psíquica muito deficiente. Ao longo da minha vida, dos meus 34 anos, eu desenvolvi até os 26, 27 anos, aproximadamente 7 doenças emocionais. Então eu tive tiques nervosos, ansiedade generalizada, fobia social, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, baixa autoestima e uma das piores que eu tive foi a depressão. Esta foi uma doença assim terrível. E mesmo em meio a essa quantidade de sintomas e doenças emocionais, eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol profissional. Então eu fazia testes para um clube de segunda divisão do futebol gaúcho na época. Estava ali com os meus 16 para 17 anos. E eu treinava muito. O esporte, a atividade física era uma das coisas que me amenizavam os sintomas. E um dia eu fiz uma oração para Deus. Eu não tinha religião nenhuma, eu orei para Deus o seguinte: Deus, eu queria que um dia o Senhor me mostrasse a sua religião neste mundo. Fiz uma oração assim, simples. E um dia aconteceu de que Deus realmente me mostrou. Eu estava voltando de um dos treinos do futebol, num sábado pela manhã, e parei na frente de uma igreja adventista. E aí o que aconteceu? Eu olhei para aquele pessoal, todo mundo bem vestido, de terno, gravata, as mulheres bem arrumadas, pensei, não, eu não vou entrar aí, eu tô de bermuda, tô de chuteira, uma camiseta branca toda embarrada do treino e usava um cabelo comprido pelo ombro, eu pensei, não é lugar para mim aqui. Aí o que aconteceu? Eu dei 2 passos para ir embora e algo disse na minha mente assim para mim: olha, se você não entrar na igreja hoje, você vai se arrepender depois. Deus me ajudou e eu entrei. E era o último dia de uma semana de oração especial. Tinha um pastor de Curitiba, quando ele terminou, ele estava falando sobre o batismo de Jesus. E eu comecei a analisar a mensagem, percebi, não, mas eu não sou batizado como Jesus era batizado, nunca fui mergulhado nas águas, né? E aí eu senti um toque muito forte no meu interior para eu aceitar aquele convite. E por incrível que pareça, eu com aquela minha autoestima baixíssima, com aqueles meus problemas de tiques nervosos e tudo mais, eu senti como que algo sobrenatural me fizesse esquecer de todos os meus problemas e baixa autoestima, me ajudasse a ficar em pé e eu senti uma leveza assim quando fui à frente, sabe? E eu fui o primeiro a atender ao chamado e um dos únicos. E aí eu lembro que eu ouvi o comentário do pessoal na igreja: olha lá, ele foi lá na frente, olha lá, aquele cabeludo aceitou a Jesus, vocês estão... ele tá de bermuda e de chuteira, vocês estão vendo? A partir dali, começaram a ter mudanças tremendas na minha vida. Eu tive ainda que tratar as minhas doenças emocionais, né? Eu tive o apoio do espiritual, do psicológico e também da parte psiquiátrica. E aí eu estudei a Bíblia 3 meses. Mas eu passei por transformações muito grandes. Eu comecei a me interessar pelo ensino. Eu comecei a dar estudo bíblico para as pessoas. Dava muito estudo bíblico. E fiz uma oração que mudou a minha vida, inclusive profissional. Eu falei assim com Deus, Dalise: Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu memorizar pelo menos alguns versos da Bíblia. Que o Senhor me ajudasse eu lembrar de algumas referências, algumas só, que o Senhor me ajudar já está ótimo. Pois depois que, olha, a partir do momento que eu fiz essa oração, eu mesmo com meus 7 problemas de ordem emocional, né? Deus abriu a minha mente de uma maneira impressionante. Eu, por exemplo, eu não sei decorar nada, eu não decoro nada, mas se eu pego um texto da Bíblia, leio e ele me chama a atenção, eu memorizo, eu internalizo o conceito do versículo e o capítulo e o versículo e a referência onde está. E raramente eu me esqueço, praticamente não esqueço mais. E isso sem esforço. Então eu acredito também, Dalise, piamente, né,
que isso foi um presente que o Espírito Santo me deu, né? Além de ser um presente para o meu crescimento espiritual, hoje é uma das minhas principais ferramentas de trabalho. Eu não poderia apresentar o Na Mira da Verdade ao vivo, né, se Deus não tivesse me dado esse instrumento. Como que a gente entende esse texto da Bíblia, meu amigo? Fala para mim. Pois olha, esse texto aqui realmente ele é polêmico. Então muitas vezes as pessoas olham para nós da Novo Tempo, apresentando o programa Na Mira da Verdade, e pensam assim, poxa vida, né, esse rapaz aí foi privilegiado por Deus e tudo mais. Pois eu queria dizer que foi privilégio de Deus mesmo, porque com os problemas que eu tive, com a quantidade de medicamentos que eu já tomei na minha vida, eu não era para ter 1/3 da memória que eu tenho. Então, o que eu sou hoje foi única e exclusivamente por Deus. Tive uma recaída na depressão, que foi uma coisa muito forte, e que aquele desequilíbrio químico cerebral foi tão grande que eu não senti Deus comigo. Eu senti como se Deus estivesse totalmente esquecido de mim. Só que Deus é tão bondoso que Ele está conosco independente do que a gente sente. Eu lembro que o Espírito Santo me ajudou e, além de eu tomar a minha medicação, eu fui à Bíblia. E aí eu fiz uma coisa, eu li o Novo Testamento em 20 dias. E foi nessa busca incessante para tentar entender por que eu estava sentindo aquilo, que eu fui obtendo a melhora. Então, além da medicação me equilibrar a química cerebral, a Bíblia foi, assim, um fator decisivo. Valeu a pena, toda a mudança que eu fiz valeu a pena. Às vezes eu parava para pensar, poxa vida, como seria se eu tivesse seguido no meu sonho de ser jogador de futebol, né? Pensei várias vezes isso. Será que, mesmo que eu jogasse na segunda divisão, eu ia ter mais dinheiro, ia ter outras coisas? Mas hoje eu vejo que não. Por mais que eu tivesse dinheiro, se eu não desfrutasse da paz de espírito, se o meu ambiente de trabalho não fosse uma casa para mim, de nada adiantaria. Então, eu sentir que eu estou na minha casa, eu sentir que eu sou amado, respeitado, e saber que o que eu faço não é simplesmente para homens, é para o Criador do Universo, me dá muito mais satisfação. Eu gosto da Novo Tempo, aqui é a minha casa, eu gosto de estar aqui, eu me sinto bem. Na Novo Tempo eu sou eu mesmo, então aqui eu me sinto em casa, é a minha casa e eu sou muito feliz aqui, e todos que estão aqui eu considero parte da minha família. O cristianismo, o adventismo e a Novo Tempo me tornaram o que eu sou hoje. A Novo Tempo apostou em mim, mesmo eu não sendo um indivíduo promissor, diríamos assim. Um indivíduo que vem nas condições que eu vim, sem estudo, sem saber ligar um computador, com 7 doenças emocionais. Mesmo assim, a Novo Tempo acreditou em mim. Então, hoje o que eu sinto, além de uma admiração, que para mim é algo ainda de muito mistério, eu tenho assim uma paz interior muito grande, apesar de certos conflitos. Parece ter um paradoxo, uma contradição, mas é só um paradoxo. Eu tenho uma paz muito grande porque eu sei de onde vim, eu sei onde estou e sei para onde estou indo, né? Então o que eu sinto hoje é um contentamento, é um prazer tão grande de viver. Eu encontrei, depois que eu conheci a Deus, o prazer de viver. Sou amigo telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, amigo internauta, que Deus abençoe a você e nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder.